Salve! Sejam todos bem-vindos a essa primeira videoaula. Como eu havia divulgado nas minhas redes sociais, essa primeira aula faz parte de um projeto maior que eu estou trabalhando no desenvolvimento de um curso de organização industrial que tem como fundo a teoria dos jogos, tá? E o objetivo é, depois de discorrer toda a teoria, nós trabalharmos a questão da aplicação no RStudio, né? Ou seja, como é que a gente pega toda essa discussão teórica e consegue transformar isso de uma forma aplicada, com base em dados ou com base realmente em alguns exemplos, outros exemplos práticos que nós iremos trabalhar, ok? Aqui é a referência bibliográfica que eu estou usando nesse curso. É o livro do Oshai, basicamente, onde ele faz toda essa discussão sobre organização industrial, como teoria dos jogos no pano de fundo. E aqui outros livros que também versam sobre isso de uma forma bem específica. Por exemplo, o Birman aqui trabalha muito a parte de teoria dos jogos, aplicado de uma forma muito geral em outros casos, inclusive em macroeconomia. E o Gibbons, que é um livro já um pouco mais denso. Tá ok? Então aqui nós vamos começar, como a ideia aqui é fazer uma discussão justamente voltada para a economia, especificamente, então é importante a gente entender uma breve história de como que a teoria dos jogos entrou na microeconomia, tá? Esses dois personagens eles são extremamente importantes, da interação da interação deles e de seus estudos, que hoje nós estudamos teoria dos jogos dentro da microeconomia, de uma forma muito aplicada e também muito teórica, mas é importante a gente entender só um breve contexto antes da gente entrar propriamente no RStudio para tentar resolver problemas de teoria dos jogos, tá? John von Neumann é um gênio, ele teve participação em várias coisas nas ciências, de um modo geral, física. Muitos acreditam a ele a concepção do computador, inclusive. Ele criou o autômata na época junto com Alan Turing. Ele teve várias contribuições para a física, para a matemática. E ele também participa do projeto do Los Alamos, junto com Oppenheimer. Não se fala nele no filme, o que eu acho uma pena, mas ele fazia parte do corpo de matemáticos que calculavam o impacto da bomba após o seu lançamento. Tá? Até acho que deveria haver um filme sobre John von Neumann, porque ele foi realmente uma pessoa genial. E o Oscar Morgenstern, que é de fato um economista de formação, mas a história dos dois é muito interessante. Tá? Os dois, o von Neumann vai para os Estados Unidos na época da Primeira Guerra. Ele é húngaro, a família dele veio fugida da Primeira Guerra para os Estados Unidos, então ele acabou se educando nos Estados Unidos, propriamente dito. Oscar Morgenstern vai vir para os Estados Unidos somente com o advento da Segunda Guerra. Ele é austríaco, com a invasão nazista na Áustria, ele foi refugiado nos Estados Unidos, até porque o Morgenstern, ele tem um episódio muito interessante, porque ele foi orientado do Mises, da escola austríaca, que é o grande bastião da escola austríaca. E onde que entra a história dos dois para a gente entender a teoria dos jogos? Os dois, então, por conta da guerra, vão para os Estados Unidos, e o Morgenstern, especificamente, vai trabalhar no Instituto de Ciências Avançadas de Princeton. Esse instituto existe até hoje, Instituto de Estudos Avançados. O von Neumann chegou a ser chefe desse departamento. E aí o Morgenstern, fugido da guerra, já tendo trabalhado com Mises, vai para os Estados Unidos para tentar desenvolver seus estudos lá, por conta dessa invasão na Áustria. O que acontece? O Morgenstern, como ele foi orientado pelo Mises, e a escola austríaca ela não é muito favorável ao uso da matemática ou da econometria na ciência econômica como um todo, o que acabou acontecendo? Diferente do que a escola austríaca defende, ele, por ter sido orientado por Mises, naturalmente que toda a questão da escola austríaca se faz presente na formação dele. Ele tem a concepção de entender que a economia depende da ação humana do indivíduo, mas ele sempre teve muita curiosidade em querer entender como que, eventualmente,
A matemática poderia entrar na ciência econômica. Como que a ciência econômica poderia ter um caráter um pouco mais científico? Coisa que a escola austríaca não gostava muito. Com o advento, e ele, como ele teve essa concepção de entender que a economia é baseada na ação do indivíduo, nisso que ele vai para Princeton, ele, durante vários seminários que são apresentados lá, ele tem conhecimento de um paper que o John von Neumann fez. O John von Neumann, na verdade, ele faz um paper sobre teoria dos jogos, que não recebe esse nome, inclusive, por conta de uma certa rivalidade, se assim eu posso dizer, com outro matemático na época que se chamava Émile Borel. Émile Borel vai afirmar que jogos não são possíveis de você desenvolver equilíbrios ótimos, por conta de toda a possibilidade de estratégias que uma pessoa pode fazer, inclusive estratégias psicológicas. Von Neumann faz um paper contrariando Émile Borel e diz que sim, é possível que mesmo jogos que tenham possíveis estratégias, partindo da concepção de que num jogo um vai ganhar e o outro tem que perder, se esse é o jogo que você está jogando, não existe empate, para ganhar o outro necessariamente tem que perder, então sim, é possível você estabelecer um equilíbrio estratégico em um jogo. Ele vai fazer esse paper em 1929 e esse paper vai ser meio que esquecido. Os próprios matemáticos à época não vão dar muita bola para isso. O que acontece? Morgenstern, durante esse período que ele está lá em Princeton, ele descobre esse paper de alguma forma e ele consegue achar a matemática que ele queria para tentar quantificar a decisão econômica do indivíduo. Ele consegue, na interpretação de Morgenstern, uma vez que ele consegue entender que a economia depende da ação de um indivíduo, tentar maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas, a forma como o von Neumann estruturou esse paper pode ser aplicada por essa questão desse agente econômico, que quer maximizar ganhos, minimizar perdas, então nada melhor do que uma estratégia baseada em jogos para tentar desenvolver esse equilíbrio. É quando esses dois vão se encontrar e aí vão desenvolver esse livro que vai ser lançado em 1944, que se chama Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Tá? Nesse período, é um período que inclusive Morgenstern e von Neumann se tornam muito amigos. Von Neumann inclusive ensina matemática para o Morgenstern. E o contexto do lançamento do livro deles também tem um contexto muito interessante, que é a grande crítica que Keynes sofria à época. Keynes vai lançar o seu livro em 1939, que é a teoria do juro do emprego e da moeda, e o que é interessante é mostrar como que Keynes não passou incólume na história. Tiveram muitas críticas e não somente pela escola austríaca. Keynes sofreu várias controvérsias, inclusive do Ragnar Frisch, que vai ser o primeiro ganhador do Prêmio Nobel em 69, junto com Jean Tinbergen, porque a grande discussão que se faz é como é que Keynes está tratando variáveis econômicas de uma forma determinística, sendo que essas variáveis são extremamente difíceis de observação e quantificação. Por isso mesmo que durante essa época é quando você começa a ver o Morgenstern aqui nesse terceiro bullet fazendo uma crítica muito ferrenha ao Keynes, né? Ele inclusive chama o Keynes de charlatão científico e diz que os seus seguidores não estão nem percebendo isso. Então mesmo nessa época Keynes sofreu muitas críticas sobre a sua proposição. É importante ressaltar aqui uma coisa. Keynes deveria ter ganho o Prêmio Nobel pelas contribuições que ele fez. Se hoje nós conseguimos discutir macroeconomia de curto prazo, isso se deve a Keynes e a sua preposição, mas isso não significa que ele foi o grande estandarte como muitas vezes se prega. Essa citação de Morgenstern, junto com outros, mostra que houve sim muita discordância entre eles, tá? Então, mesmo naquela época, porque esses debates econômicos até hoje são vigentes, mesmo naquela época, Keynes não era nenhuma unanimidade, tá? Então, esse livro, junto com a opinião deles, também vem para justamente fazer esse contraponto ao que está sendo feito como ciência, e aí que eles vão fazer a proposição com relação à teoria dos jogos, tá? Então, é dessa forma que a teoria dos jogos entra na microeconomia, e se você tiver mais interesse sobre justamente essa história, esse livro aqui do Robert Leonard fala da história da teoria dos jogos. É um paper, na verdade, que está disponível na internet, que depois vai se tornar um livro. Tá? Bem interessante.
Bom, e só para finalizar essa questão essa abordagem um pouco mais teórica, também para ressaltar a importância do Morgenstern nessa discussão, porque muitas vezes em jogos se acredita muito a von Neumann. Mas para a economia, nessa aplicação de teoria dos jogos, o Morgenstern, ele não é só um cara que foi genial por ter conseguido entender essa teoria econômica com esse desenvolvimento matemático. Ele vai morrer em 77 e em 72 ele faz um paper que se chama 13 pontos críticos sobre a teoria econômica contemporânea, ou seja, ele não criticava só Keynes. Mesmo que se desenvolveu depois, ele também tinha algumas críticas ao que se fazia em termos de teoria econômica. Bom, resumidamente, tá, o paper está disponível na internet. Ele basicamente faz uma grande crítica aos dados agregados, ele faz uma crítica ao conceito de Pareto, e o que é interessante nessa crítica dele é mostrar justamente como que o futuro da ciência econômica, na verdade, precisa entender esse paradigma onde você vai juntar a questão da incerteza, a negociação e uma coisa muito interessante que ele já verificava isso na sua época, que é a participação do setor de serviços na economia. Tá? Muito se fala sobre, até inclusive uma crítica à própria proposição de Keynes, né? A gente analisa muito muita indústria, muita agricultura, mas e o setor de serviços? Né? Que ainda nos anos 70 não era, por exemplo, tão dinâmico como é nos dias de hoje. Em 72, o Morgenstern já previa como que essa modernidade precisaria entrar para a gente fazer discussão em economia. Tá? Então aqui é só para fechar essa parte mais histórica, para mostrar justamente da onde que veio a teoria microeconômica, como que ela surge e como que é importante a gente entender esse contexto agora para entrar propriamente no equilíbrio. Tá? Teve toda essa ganha, esses fatos históricos aí que são importantes para a gente entender que a coisa simplesmente não veio do nada. Ok? Então vamos entrar agora na teoria. O que é teoria dos jogos na microeconomia? O objetivo de um modelo baseado em teoria dos jogos é prever os resultados, uma lista de ações adotadas por cada agente, ou seja, os resultados podem ser qualquer tipo de resultado que um jogo esteja sendo jogado, dado que se pressupõe incentivos dos agentes participantes. Então, basicamente, já se pressupõe quais são os incentivos que eles têm, tá? E o que a gente quer entender é prever o resultado do jogo. Você joga para cima, você joga para baixo, para um lado, para o outro, você entra no mercado, você sai do mercado, você vai fazer uma guerra de preços com o seu concorrente ou não. É tudo isso que a teoria dos jogos tenta prever na economia, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é então um jogo? Qual é a forma geral de um jogo? Tá? Vai ter que ter um conjunto com N jogadores. Tá? O número de jogadores pode ser o mais variado possível. Cada jogador vai ter um conjunto de ações possíveis, que é isso que a gente vai tentar prever. E cada jogador vai ter uma respectiva função payoff, que a gente vai chamar de PI, e que vai atribuir um número real para cada ação que você vai tomar. Então você tem que ter o número de jogadores, as ações possíveis e qual que é o resultado, desse jogo que você quer estimar. Tá? Isso aqui é a forma geral de um jogo que, por hora, nas próximas aulas eu vou detalhar, mas isso aqui é o que nós chamamos de um jogo normal. Tá? É um jogo simultâneo, mas não é um jogo dinâmico. Então vamos pegar um jogo que o próprio Oz-Chai usa como exemplo, que é esse. 2 países vão tomar a decisão de entrar em guerra ou fazer a paz. E aí a ideia é o seguinte, qual que é o resultado ótimo? Como é que a gente lê essa matriz aqui? Tá? Esse primeiro resultado, ele vai ser analisado da seguinte forma. Primeiro, conforme for dito anteriormente, a gente tem que listar isso aqui tudo. Então, quantos jogadores nós temos? Nós temos 2, que são 2 países. Conjunto de ações, guerra, guerra, guerra e paz e guerra, paz e paz. Quais são os resultados possíveis? Para cada resultado possível, eu vou ter um resultado π. Ou seja, quando o jogador... Por isso que aqui eu chamei de π1. Tá vendo? πi, ou seja, para cada jogador I, vai ter um resultado da estratégia A. Ou seja, vamos traduzir isso daqui. O jogador 1, que é o meu país 1, se ele a ação guerra e paz, vai dar para ele um resultado igual a 3. Tá? Vamos aprender como a ler isso daqui. Primeiro, a convenção de jogos é o seguinte. A gente sempre começa utilizando o jogador linha como esse primeiro resultado aqui. O primeiro resultado
que está entre parênteses, é do jogador linha, e o segundo resultado é do jogador coluna. Então, para eu saber o resultado do jogador 1, são esses resultados aqui, que é o primeiro número dentro do parênteses. O segundo número dentro do parênteses se refere ao jogador coluna, tá certo? Então, para o resultado guerra e paz, o que isso aqui significa? Que o jogador 1 faz guerra, enquanto o 2 faz paz. Qual que é o resultado do país 1 quando ele entrar em guerra e o jogador 2 fizer a paz? 3. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. O resultado guerra e paz especifica que o jogador 1 joga guerra, enquanto o jogador 2 joga paz, e portanto o resultado é 3. E assim sucessivamente. Similarmente, para o jogador 2, quando o jogador 1 fizer guerra e o jogador 2 fizer paz, o resultado para ele é 0, que é o segundo valor aqui. Tá bom? Então, essa é a forma como a gente lê a teoria. Tá? Então, o resultado 2, quando o jogador 1 fizer guerra e ele fizer paz, é 0. Então, para cada combinação dessa, eu vou ter um resultado diferente desse daqui. Como é que o equilíbrio vai ser construído? Com algoritmos ou métodos que nos aproximem do equilíbrio estudado. E a questão do equilíbrio ela é muito importante, porque a depender do tipo de jogo que você estiver jogando, ele pode ou não ter equilíbrio, esse equilíbrio pode ou não ser computado, então podem existir vários equilíbrios possíveis a depender do jogo que você está jogando. Tá? Por isso que essa definição é muito importante do tipo de jogo que você está jogando. Então o equilíbrio é construído justamente aproximando esses métodos do equilíbrio que você está estudando. Como é que a gente vai construir então esse equilíbrio do jogo? A definição é a seguinte: a gente pode ter um conjunto com N jogadores. Então, se eu tenho N jogadores, eu posso ter N estratégias. Cada jogador vai fazer uma estratégia, correto? Então eu posso ter N estratégias. Se a gente precisar analisar as ações de um jogador em específico, a gente vai construir a seguinte estratégia de equilíbrio. Tá? O que vai ser então? O que eu preciso fazer para construir esse equilíbrio? Eu preciso determinar qual que vai ser qual que vai ser a ação que o meu oponente vai tomar. Então, para eu entender qual equilíbrio eu preciso jogar, eu preciso entender como é que o meu adversário joga. Como é que eu vou modelar a forma como o meu adversário joga? Eu vou fazer isso considerando todos os resultados possíveis, menos o que eu vou jogar. É isso que significa esse menos i aqui. E é por isso que, dentre todas as estratégias possíveis, eu vou considerar aquela que veio imediatamente anterior à que eu joguei e a imediatamente posterior à que eu vou jogar. Ou seja, vão entrar todas as estratégias possíveis, exceto aquela que eu jogo. Então, como é que vai ser esse equilíbrio que nós vamos definir? Essa estratégia A vai depender de toda a jogada que eu posso fazer, considerando tudo aquilo que o meu adversário pode fazer, já desconsiderando que eu joguei. Tá bom? Vamos formalizar isso. Com base nesse entendimento de que esse meu jogador, eu tenho que considerar tudo que ele joga e desconsiderar aquilo que eu joguei, a gente vai chamar essa estratégia de equilíbrio e estratégia dominante, que o von Neumann vai chamar de max-min. Porque o von Neumann, quando ele fez a sua análise de jogos, ele pressupôs que, para eu ganhar, necessariamente o meu adversário tem que perder. E vice-versa. Então não existe empate. Então se eu ganho, eu perco e vice-versa. Nesse jogo, nós chamamos de equilíbrio e estratégia dominante. Ou seja, qual é o equilíbrio que vai preponderar considerando essa possibilidade? Em que eu vou ganhar e meu adversário necessariamente vai perder. Ok? Então, qual que é a definição? Uma ação particular, ou seja, a minha estratégia escolhida, que recebe esse tio aqui, que pertence à possibilidade total de estratégias existentes, ela é dita ser estratégica, uma ação dominante para o jogador I, ser independente do que todos os outros jogadores fizerem, isso que eu vou jogar sempre maximizar o meu resultado. Ou seja, dado tudo que o meu adversário possa fazer, qual é a melhor estratégia que eu tenho que tomar? Isso parece um tanto quanto óbvio, mas isso aqui é importante a gente ter clareza,
para formalização. Por quê? Porque é assim que o RStudio vai ler. Então, como é que o RStudio vai lá, e a gente vai ver daqui a pouquinho, como é que ele vai computar esse resultado? Eu preciso considerar qual é o resultado que vai ser aquele melhor que eu vou decidir, dado que meu adversário pode definir qualquer um, e se esse resultado for maior ou igual que todas as minhas estratégias possíveis, considerando que o meu adversário também vai considerar todas as suas estratégias possíveis, se esse resultado escolhido, dado todos que eu posso escolher, me trouxer o maior resultado, ou seja, o resultado equivalente a todos os outros possíveis, então essa estratégia aqui é o meu equilíbrio. Tá? Matematicamente assim fica abstrato. Vamos ver com número. Se a gente voltar aqui para a guerra, para o nosso jogo de guerra e paz, a gente vai aplicar essa teoria e vamos ver como fazer esse cômputo, tá ok? Então vamos lá. Então é isso aqui que eu vou aplicar. Como é que eu vou aplicar isso aqui que a gente acabou de aprender? Para o jogo guerra e paz, temos que guerra é estratégia dominante para o jogador 1. Vamos ver. Não importa o que o jogador 2 faça. Por isso que tem esse nome de estratégia dominante. Não importa o que o jogador 2 faça. O jogador 1 sempre vai jogar guerra. Por quê? Aqui, ó, vamos considerar todas as estratégias possíveis que o adversário pode fazer e vamos verificar se essa vai ser o maior resultado possível dentre todos que eu possa escolher. Como é que a gente aplica essa abstração com o número? Então, o meu jogador, o país 1, pode fazer guerra enquanto o país 2 faz guerra, ele pode fazer paz enquanto o país 2 faz guerra, ele pode fazer guerra enquanto o 2 faz paz, e ele pode fazer paz quando o jogador 2 fizer paz também. Tá vendo? Então aqui nós temos todas as estratégias possíveis. Aí eu vou verificar qual desses me dá o maior resultado. Quando acontece guerra e guerra, eu ganho 1, e quando eu faço paz e o país que eu estou rivalizando fizer guerra, me dá 0. Então, qual a estratégia aqui que me deu maior valor? Fazer guerra. Então, se o país 2 fizer guerra, independente do país 2, se o país 2 escolher por guerra, então, entre fazer guerra e fazer paz, eu jogo guerra, porque me deu maior valor. Agora, se o país 2 faz paz, tá vendo aqui? Eu faço guerra ou eu faço paz? Eu que sou o país 1. Quem vai me responder isso é o maior resultado. Então, se o país 2 fizer paz, a melhor escolha que eu tenho é fazer guerra, porque eu tenho o maior valor. Ou seja, considerando os resultados possíveis que o jogador 2 possa fazer e considerando todos os resultados possíveis que eu posso fazer, o meu tio é o quê? Fazer guerra. Porque entre todos os resultados é onde eu tive o maior valor. Se a gente for analisar para o jogador 2, vai dar a mesma coisa, vai dar simétrico. Tá? Se eu fizer essa mesma análise aqui para o jogador 2, substituo aqui por 2 e mudo aqui os valores dessa minha matriz de payoff, considerando agora o segundo número dentro do parênteses. Nós vamos chegar aqui para o país 2 fazer guerra, também é o melhor resultado. Como fazer guerra para o país 1 foi igual a fazer guerra para o país 2, isso é o que nós chamamos de equilíbrio em estratégia dominante. Ok? É isso que eu estou falando aqui. Ó. Um resultado é dito um equilíbrio em estratégia dominante se a escolha ótima for uma estratégia dominante para o jogador ir. Tá? Então é isso que nós chamamos de equilíbrio em estratégia dominante. Ok? Bom, então, como eu falei para vocês, esse é um jogo que existe um equilíbrio em estratégia dominante. Esse segundo jogo é um jogo muito famoso na teoria dos jogos, porque ele fala justamente sobre... Ele é chamado de Batalha dos Sexos, mas ele também... Alguns dizem que se chama Batalha dos Sexos, outros dizem que recebe esse nome porque é a escolha entre Bach e Stravinsky, né, que são... compositores aí de música erudita. E aí a grande... Por que Bach e Stravinsky virou Batalha dos Sexos, né? Não somente pelo nome aqui, B ou S. Porque a grande questão toda é a seguinte.
Suponhamos um casal, esse aqui é Jacob e Rachel, e eles têm a seguinte dilema. Rachel gosta de futebol. Como é que eu sei disso? Pelo segundo valor que está dentro do parênteses. Ó. Qual o maior valor para o jogador coluna que é a Rachel? 2. 2 é o quê? Futebol. Então a Rachel gosta muito de futebol. E o Jacob gosta muito de ópera. 2 para ele aqui. E eles estão no impasse. Como é que a gente resolve isso daqui? Porque eu quero ir para a ópera, só que a Rachel quer ir para o futebol. Se eu for para a ópera e a Rachel for para a ópera também, a Rachel ganha 1. Enquanto o Jacob ganha 2. De forma análoga, se eles forem para o futebol, a Rachel ganha 2 e o Jacob ganha 1. Aonde que eles perdem? Quando eles estiverem separados. Porque se Jacob for para a ópera e a Rachel for para o futebol, eles ficam tristes aqui, ó. Olha que bonitinho esse jogo. E vice-versa, tá? Porque se a Rachel for para a ópera e o Jacob for para o futebol, aqui também é 0. Então é um jogo de coordenação. É um jogo onde os jogadores querem estar juntos. Estar separado é o pior resultado. E aí qual que é a grande questão? Se a gente tentar aplicar aqui a estratégia dominante, nós vamos ver que não vai existir equilíbrio. Porque a definição da estratégia dominante é que tem que ser igual para os dois jogadores. Só que quando um joga futebol, o outro vai querer jogar futebol. E quando o outro joga ópera, o outro não vai permanecer no futebol, ele vai jogar ópera. Então não vai dar o mesmo resultado para os dois como deu para a guerra e paz. Então isso significa que quando a gente usa a forma, essa proposta teórica de tentar identificar o equilíbrio em estratégia dominante, a gente não encontra equilíbrio. Tá? Ou seja, não existe equilíbrio em estratégia dominante para esse tipo de jogo. Tá? Ou seja, equilíbrio em estratégia dominante não responde o problema. Mas o Nash responde. E aí é que vai vir a contribuição do John Nash, tá? Que também, assim como Morgenstern e von Neumann, também foi um gênio. Tá? Foi feito um filme sobre ele, Uma Mente Brilhante. Quem ainda não assistiu, sugiro. Tem uma biografia sobre ele também muito interessante. Ele dividiu o Nobel com o Selton e o Harsanyi em 94. Na literatura de jogos, são dois... o Selton e o Harsanyi também fizeram outras proposições muito semelhantes a responder a essas limitações que o equilíbrio de estratégia dominante não resolvia. Tá? Na teoria de jogos, para ter o cavalo de Selton, que é uma forma de você resolver jogos, jogos dinâmicos, inclusive. Tá? Então ele dividiu o Nobel com esses dois pesquisadores, e ele expandiu a análise do equilíbrio na teoria de jogos, que a gente vai ver justamente, né, para resolver esse tipo de problema. Tá? Então aqui, vamos analisar. Qual que é a diferença com o resultado da estratégia dominante? Aqui nós temos o seguinte, um resultado A chapéu, o que significa, qual que é a diferença desse A chapéu para o A do equilíbrio de estratégia dominante? Esse aqui não são todos os resultados possíveis de serem jogados, e sim qual que é o melhor resultado possível para ser jogado. Ou seja, dos melhores resultados possíveis que um jogador pode fazer, tá, vai ser dito o equilíbrio de Nash se nenhum jogador tiver incentivo em desviar de seu equilíbrio definido. Da mesma forma que nós apresentamos o equilíbrio em estratégia dominante, percebam que é a mesma forma como a gente vai descrever o equilíbrio de Nash. A diferença é que eu não vou utilizar simplesmente todas as estratégias possíveis. Eu posso até utilizá-las, mas eu estou interessado na máxima possível. Na máxima possível, dado que o outro jogador também vai escolher. Por isso que isso aqui também é um conceito importante, porque no RStudio nós também vamos usar essa definição. Tá? Ou seja, eu não estou falando de todas as estratégias possíveis, mas aquelas maiores que me fazem não desviar da minha atitude, não desviar da minha ação que eu quero tomar. No jogo Batalha de Sexos, por exemplo, como é que a gente resolve esse problema? Da seguinte forma. Bom, se a gente for substituir aqui da mesma forma como estratégia dominante, a gente vai ver que não tem equilíbrio. Como é que a gente resolve pro Nash, então? Como é que a gente aplica essa definição matemática aqui? Da seguinte forma. Vamos imaginar que Jacob joga ópera.
tá? Se a Rachel jogar ópera, ele ganha 2. Se a Rachel jogar futebol, ela ganha 0. Beleza. Então, dado que Jacob jogou ópera, a Rachel vai jogar onde? 1 ou 0? Vai jogar 1. Então, dado que a Rachel vai jogar ópera, o Jacob continua jogando ópera ou ele muda para futebol? Ele continua em ópera. Então, dado que a Rachel escolheu ópera, quando ele escolheu ópera, ele mantém ópera. O Nash ele tem esse condicionante. Tanto é que, vamos imaginar que Jacob joga futebol. Se Jacob jogar futebol, Rachel vai jogar futebol também. Agora, dado que Rachel escolheu futebol, o Jacob permanece em futebol ou ele volta para a ópera? Como é que eu recebi isso? Eu tenho que analisar esses valores aqui. Eu joguei futebol. Se ela jogar futebol, eu ganho 1. Só que se ela jogar, ela ganha 2. Dado que ela jogou futebol, eu alterei a minha escolha inicial de jogar futebol? Não, porque dado que Rachel jogou futebol, se eu jogar ópera, dado que ela jogou futebol, eu ganho 0. Agora, dado que ela permaneceu futebol quando eu joguei futebol, eu tenho que permanecer, porque aí eu ganho 1. Ou seja, eu não tive incentivo a desviar. Então, se isso aconteceu, isso aqui é um equilíbrio de Nash. Se eu fizer a mesma coisa para Rachel, me orientando aqui pelos segundos valores do parênteses, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, nesse caso, nós temos um múltiplo equilíbrio de Nash. Eu joguei ópera, entre ópera e futebol, ela escolheu ópera, porque aqui ela ganha 1, aqui ela ganha 0. Dado que ela vai jogar ópera, eu permaneço em ópera, permaneci, equilíbrio de Nash. Quando eu analiso para futebol, a mesma coisa. Eu joguei futebol, a Rachel escolheu futebol também. Dado que ela escolheu futebol, eu volto para ópera ou fico em futebol? Fiquei em futebol. Então esses dois aqui são equilíbrios. São dois equilíbrios de Nash, coisa que eu não consigo identificar na estratégia dominante. Ok? E aqui uma questão importante, tá? Como a gente viu, então o que acontece? O equilíbrio de Nash ele veio para responder um problema que o equilíbrio em estratégia dominante não conseguia resolver. Então por isso nós temos um resultado estilizado aqui, ó. No caso Guerra de Jogo e Paz, nós temos um equilíbrio de estratégia dominante, que também é um equilíbrio de jogos. Desculpa, que também é um equilíbrio de Nash. Tá? Então, ou seja, o equilíbrio de estratégia dominante também é um equilíbrio de Nash. E o que nós temos aqui? Isso nem sempre pode ocorrer. O que leva à seguinte proposição: um equilíbrio em estratégia dominante, ele pode ser, ele sempre será um equilíbrio de Nash. Entretanto, o equilíbrio de Nash nem sempre será um equilíbrio de estratégia dominante. Para a gente ter isso em mente, é só entender que Nash veio para responder um problema que o dominante não respondia. Então, todo dominante é o Nash. Nem todo Nash é um equilíbrio de estratégia dominante. Okay? Então, essa aqui é a parte justamente teórica. É claro que essa discussão sobre teoria dos jogos, ela é muito maior, ela é um curso muito mais detalhado, muito mais complexo. Aqui nós estamos focando especificamente em como resolver isso no RStudio, ok? Então vamos fazer isso. A gente faz isso então com essa algoritmização aqui, tá vendo? Então aqui eu já tenho a adaptação do meu RStudio para quando for ópera e futebol. Tá? Vamos fazer isso para o RStudio. Ok? Então vamos lá. Esse aqui é o algoritmo que está para você, que está justamente aí nesse slide, tá bom? E aqui é como a gente constrói esse algoritmo. E aí vamos entender passo a passo como é que o RStudio vai fazer. Primeira coisa, a gente tem que usar a biblioteca ggplot2. Tá? E aí a questão toda é, bom, como é que a gente vai então entrar com o Nash? Né? E bem como estratégia dominante. Vamos lá. Seguinte, aqui ó, definir os payoffs para o jogador 1 e o jogador 2.
tá bom? Então eu defino as ações, que nós vimos que é importante, que é o equilíbrio que nós queremos estimar, e quais são os resultados possíveis para cada uma dessa combinação. Então, guerra, guerra, 1 e 1, guerra e paz. Lembrando que aqui é jogador 1, ganho do jogador 1, tá vendo? Tomar cuidado para isso daqui, se não dá problema na hora de rodar o comando. Então, 3 e 0, 0 e 3, 2 e 2. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos descrevendo essa matriz aqui. Essa matriz vai ser lida pelo RStudio dessa forma como nós estamos imputando aqui, tá bom? Então a primeira coisa, vamos lá, a gente roda esse comando e olha o que acontece. Ele gerou um data frame, porque é assim que eu defini. Eu pedi para ele me construir um data frame, ou seja, ele vai ler isso aqui, ó, como se fosse uma matriz, propriamente dita. E é assim que o RStudio vai ler. Guerra, guerra, guerra e paz, 1 e 3, tá vendo? A ação dos jogadores e os ganhos. É assim que isso aqui, essa é a forma como o RStudio vai fazer a leitura. Então, ok. Vamos agora identificar o equilíbrio de Nash em estratégia pura. Tá? A gente aqui não tem probabilidade, então por isso nós estamos fazendo um jogo em estratégia pura, que é um jogo simultâneo. Tá? Ou seja, dentro desse meu data frame, ele vai construir para mim uma coluna. Pessoal, se você tiver alguma familiaridade com Excel, a gente sempre usa o cifrão para travar a coluna, né? Então o que eu estou dizendo aqui para o RStudio? Ó, no meu data frame, construa uma coluna que vai se chamar Nash. E dentre todos os valores existentes nessa matriz, eu quero que você faça a seguinte definição para mim. Olhem aqui o que eu tinha comentado com vocês. Ó. O jogador 2 vai ter que fazer uma... quando eu fizer o jogador 2 tiver a jogada equivalente, por isso que tem dois sinais de iguais, a guerra e a coluna P1 ganho... desculpa, vamos voltar aqui. Dentre todos os valores existentes, eu quero que o RStudio faça o seguinte. Você faça uma referência entre jogador 2 joga ação, jogador 2 joga guerra, e faça o match quando tiver o ganho do P1. Ou seja, vamos abrir aqui. Ó. O que eu estou dizendo naquele comando? Eu quero que você corra para mim a coluna J2 ação, quando for equivalente à guerra, e analisar quais são os valores de P1 ganho. Ou seja, vem aqui no J2, aonde tiver guerra, você vai procurar esse valor aqui, ó. Nesse caso, ele vai identificar 2 valores, correto? É isso que eu estou dizendo lá. Bom, depois que você fizer isso, eu quero que você veja se ele é exatamente igual, ó aqui a maximização do Nash, ó. Eu quero verificar se esse valor vai ser o valor máximo, dentre os existentes. Então você vai correr isso aqui para mim, verificar esses valores entre guerra no P1 ganho e verificar qual que vai ser o maior. E depois você vai fazer a mesma coisa quando esse jogador 2 jogar a paz. Quando o jogador jogar paz, corre para mim todos os valores do ganho 1. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer agora quando o jogador 1 jogar paz. Tá vendo? O jogador 2 jogou paz e guerra, então você vai correr para mim aqui. Paz e guerra e vai identificar para mim quais são os valores que eu tenho. E verificar se esse vai ser o valor máximo possível. Percebam que o comando, ó, ele repete. É isso que eu estou dizendo para o RStudio. Eu quero que você corra para mim essa intersecção entre J2 e P1 ganho, porque eu quero a melhor resposta do jogador 1. Então, dado que o jogador 2 vai jogar nessa coluna J2 ação, quais são os máximos ganhos possíveis para o jogador 1? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, você vai fazer isso quando ele jogar guerra e ele vai jogar paz. Depois você vai analisar isso, fazer essa mesma análise considerando a inversão. Quando o jogador 1 jogar guerra ou paz, quais são os ganhos que o jogador 2 vai ter? Então, é esse sinal de equivalência aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É como se isso aqui fosse aquele primeiro P1 e verificar se ele é maior ou igual que outras jogadas possíveis. Essa forma de P1 aqui que nós definimos
como resultado para o Nash, para dominante, e Nash que é o que a gente está procurando, é dessa forma que no isso aqui no RStudio a gente entra codificado dessa forma aqui. Tá ok? Então o jogador 2 vai jogar guerra, quero verificar o ganho e comparar se é o máximo. Tanto quando o jogador 2 joga guerra, jogar paz e quando for em inversão. Por isso que o comando que está do outro lado do sinal de equivalência, ele se repete aqui, ó. Eu quero verificar se dentre esses possíveis, esse aqui é o máximo. Tá bom? Essa é a forma lógica como o RStudio vai enxergar e nos reportar esse resultado. Vamos verificar se bateu. Então a gente roda esse segundo comando aqui. E apareceu, deu um problema aqui na lógica. Ah, desculpa, eu rodei desde lá de cima. Vamos ver? Aí, agora foi. Eu só selecionei aqui e... Eu selecionei aqui, ó, ao invés de segurar isso daqui. Por isso que ele apareceu aquele erro. Se a gente abrir agora a matriz, aqui, tá pronto. Onde tiver true, é o meu equilíbrio de Nash. Então, já está pronto a minha matriz. Então tá aqui. Eu posso responder o exercício dizendo que guerra e guerra é o jogo de Nash. Mas nós queremos a matriz propriamente dita, correto? Então agora vem esse terceiro comando, que é um comando de rotulagem. O que eu vou falar para o RStudio? Nesse meu data frame, agora você vai construir uma nova coluna, que se chama rótulo, e eu vou atribuir a essa coluna uma função que se chama paste zero. A tradução para isso seria uma coisa assim, como se fosse um colador. Mais ou menos isso, tá bom? E que ele vai fazer o seguinte, como é que vai funcionar essa função? Eu quero descrever essa matriz aqui, correto? Aqui no caso é ópera e futebol. Eu quero que ele faça para mim, coloque um parênteses, coloque o número, coloque uma vírgula, coloque o outro número, coloque o parênteses. Então essa função paste zero é que vai me fazer essa formatação gráfica aqui. Vamos voltar lá. Então você vai fazer isso, ó. Então aqui, ele vai atribuir essa função da seguinte forma. Você vai colocar um parênteses. Depois, é isso que significa essa vírgula aqui, ó. Depois, você vai pegar os valores que estão dentro dessa matriz da coluna P1 ganho. Ele já, como ele está definido como data frame, ele já reconhece que ele tem que fazer isso para todas as linhas, tá bom? Então, depois, você vai colocar vírgula e espaço. Depois, você vai colocar para a mesma coisa da coluna 2. Então, para cada linha que você identificar aqui do P1 ganho, você vai colocar uma vírgula, depois pegar o valor que está nessa outra coluna, e depois você vai colocar o quê? Vai fechar com parênteses. Depois disso, você vai fazer uma função adicional. Porque eu quero que desses valores que você identificar, quando você identificar esse valor e você vê que na coluna Nash tiver algum valor verdadeiro, ele já vai subentender isso, você vai pular uma linha e vai escrever Nash. Caso contrário, não faça nada. Tá? É assim que esse comando é interpretado. A gente executa ele, só apareceu aqui. Bom, agora é que vem o comando final. Como é que a gente resolve então isso daqui? Agora, tanto é que se eu abrir aqui, ó, olha lá, ele criou a coluna label aqui, ó, ele já identificou que esse aqui é Nash. Os outros não tem o que fazer. Agora ele vai pegar isso aqui e transformar numa matriz. Que é esse comando final. Aqui eu não vou detalhar tanto para vocês, porque aqui são comandos de formatação. Então é cor, deixa preto, deixa azul, tamanho, tá ok? Tá? A gente vai ver o que esse comando vai fazer, a gente vai ver exatamente agora quando a gente rodar. Tá bom? Aqui é a função dentro do ggplot, que você usa para formatar inclusive outros gráficos. Tá? Se a gente executar, apareceu. Tá? Olha ele aqui. Ó. Então, exatamente como nós vimos, ó, quando fizer guerra e fizer guerra, é um equilíbrio de Nash, e os outros agora não são. Vamos verificar se esse comando funciona fazendo o seguinte, vamos aplicar
toda essa codificação aqui para o jogo ópera e futebol. Então, onde tiver guerra, eu vou digitar ópera, e onde tiver paz, eu vou digitar futebol. Você poderia fazer também de outra forma, tá? Só tome cuidado quando você for entrar com o valor. Então, onde tiver paz, nós vamos por futebol, e onde tiver guerra, a gente vai por ópera. Ok? Então, a gente faz para o jogador 1, faz para o jogador 2. Então, onde tiver guerra, eu vou digitar ópera. Ópera. Colo futebol. Copio e colo aqui. Ok? Então, ópera, ópera, futebol, futebol, ópera, ópera, futebol, futebol, ópera, futebol e futebol. Ok? Então, isso aqui é importante colocar, entender como está colocando essas ações, porque os resultados precisam acompanhar isso daqui. Tá bom? Então aqui é Jacob e Rachel, né? Quando eles jogam ópera e futebol, o resultado que nós temos é esse aqui. Então aqui é 2, tá? Então aqui vai ser 2, aqui vai ser 1. Quando é ópera e futebol é 0 e 0. Quando é futebol e ópera também é 0 e 0. E quando é futebol e futebol, aqui vai ser 1. Ok? Aqui também eu preciso mudar, porque senão ele não vai reconhecer quando ele for fazer a análise. Então, onde tiver guerra, a gente coloca ópera. E onde tiver paz, a gente põe futebol. Além disso, é importante mudar aqui também, tá? Então aqui é futebol e aqui é ópera. Tudo bem? Vamos ver se funciona? Então vamos mandar rodar tudo. Eu não precisaria rodar a library de novo, mas vamos rodar tudo e ver se executa. Tá? Ah lá. Funcionou. Então, esse aqui é o algoritmo que a gente pode utilizar para quando a gente tiver um jogo de estratégia pura e ele já nos identifica se tiver um equilíbrio de Nash, futebol, futebol, ópera, ópera, que é quando eles sempre querem ficar juntos. Tá ok? Então é assim que a gente faz no RStudio, tá bom? É dessa forma como a gente verifica usando aí o RStudio para resolver esses problemas para a gente. E agora fica muito mais fácil, a gente pode brincar com vários exemplos, tá bom? Aqui eu vou deixar então um exercício, né? Toda aula é sempre interessante a gente deixar um exercício para praticar. Esse aqui é o tradicional jogo Dilema dos Prisioneiros. Para quem não sabe, o policial vai capturar 2 bandidos e o policial sabe que os bandidos são culpados. Ele foi lá e deu um flagrante nos bandidos. Só que ele não tem evidência suficiente para provar. Então ele criou esse jogo para verificar se o prisioneiro X e o Y vão confessar ou não vão confessar o crime que eles cometeram. Tá bom? Então aqui eu vou deixar isso aqui a cargo de exercício e verifiquem se tem estratégia dominante, se tem equilíbrio de Nash e tentem fazer no RStudio. Tá bom? Importante, pessoal, então, que essa é a primeira aula que vai está sendo feita para dentro de um conjunto maior de aulas que é sobre discussão sobre organização industrial. Isso aqui é a base para a gente fazer toda uma discussão em termos de estimação de estratégias de empresa. Entra no entre mercado, se existe um leilão, como é que a gente estima os modelos ótimos, tá ok? Então, peço só que você, então,
Se inscreva, compartilhe, deixe qualquer crítica, qualquer comentário sempre é bem-vindo e até a próxima aula. Tchau, tchau.